do Eclesiastes, capítulo de número 8. Nós estamos estudando o Eclesiastes porque nós acreditamos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Tem muita gente que acha que o único texto inspirado da Bíblia é tudo posso naquele que me fortalece. Não, tem outros textos da Bíblia que muitas vezes a gente passa ao largo, a gente nem olha com atenção. E o livro do Eclesiastes é esse livro, ele é denso, ele é um livro pesado, ele não é um livro de leitura fácil, mas é um livro riquíssimo, de uma sabedoria milenar. Quem é como o sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, quer dizer, do rei, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade, onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Também digo que isto é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem o sono dos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus, e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Irmãos, eu acredito que quando Deus me criou, assim como fez o João Alexandre para cantar, Deus me fez com vontade de correr. E eu gosto muito de correr. Sou um corredor de rua. E é interessante que vez por outra, quer dizer, no ano, 2 ou 3 vezes no ano, eu me inscrevo em corridas, em campeonatos. E umas 2 vezes eu estive correndo em maratonas, e quem foi me levar para a maratona foi um pastor. Por exemplo, essa última maratona que eu corri, eu estava hospedado na casa de um pastor e pedi para o pastor me levar até a maratona. E quando ele parou lá no lugar onde deixava os corredores, eu coloquei a mão assim na perna dele e disse: pastor, ora por mim. E ele, quando começou a orar, eu achei interessante que ele não sabia como orar. E a oração dele era mais ou menos assim: Senhor, se tiver alguma coisa boa nisso, abençoa o teu servo. Porque para ele aquilo era a coisa mais inútil do mundo. Se tiver alguma coisa boa, abençoa o teu filho hoje. E às vezes eu vejo os irmãos dizendo assim: eu acho que o pastor corre para tirar algum tipo de lição, para ilustração e tal. E existe uma espécie de um clima de frustração, que eu uso pouco a ilustração das corridas.
Pois hoje eu vou usar uma ilustração da corrida para vocês, para pelo menos justificar a oração daquele pastor, se tiver alguma coisa boa. Deixa eu dizer para vocês, ontem o Henrique me convidou para correr com ele. E ele faz parte de um clube de corrida, que se reúne nos sábados na USP para correr. E ele me convidou, vamos lá e tal, tem um clube, depois a gente toma um café da manhã e tal, e você vai correr com a gente. E eu fui correr. Quando eu estava correndo com o Henrique, eu e ele dali do lado, passou um outro corredor por nós, que parecia uma bala. Ele falou, olha Ricardo, esse sujeito aí emagreceu 51 quilos. E ele passou por mim, eu me senti uma tartaruga lesma, andando, eu me senti, eu vi como eu era lento, como eu sou lento, como eu sou um corredor lento, só isso, sou um cara lento. Eu cheguei num platô, numa barreira de corrida, que eu não passo dela. Entra ano e sai ano, e eu não melhoro quase nada. Melhoro 2 segundos, 1 segundo, que é quase nada. E aí o Henrique, percebendo que eu estou assim nesse estágio de não ir a lugar nenhum, ele falou assim, Ricardo, para você passar esse platô, você tem que entrar no clube. Você tem que entrar no nosso clube. Porque no clube você vai criar técnicas que vão tirar você desse platô. Se você não aprender as técnicas, você vai daqui a mais 5 anos ficar mais velho. Quanto mais velho, mais lento e mais frustrado. Porque você, além de estar no platô, você vai começar a descer. Tem que entrar no clube. E quando ele me falou, você tem que fazer parte do clube, das técnicas, ter um técnico, você tem que ter um técnico. Se você não tiver um técnico, você não sai desse marasmo. E quando ele falava disso aí, na minha cabeça, eu fiquei pensando o seguinte, de uma certa maneira, o clube lá da corrida é como a igreja. Nós também somos um clube. Tem muita gente que não gosta de dizer que igreja é clube. É clube. É um clube, é uma associação, em que nós nos reunimos e elegemos um técnico, que é o pastor, com a seguinte proposta para esse técnico. Nos ajude a sair do platô de sermos maridos medíocres. Porque eu sou um marido, assim, sofrível. Eu sou um pai mais ou menos, meia sola. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um marido melhor. É um clube para você dizer assim, ô técnico, nós vamos nos submeter a você para você nos ensinar a sairmos desse platô, dessa barreira, dessa mediocridade, dessa vida pequenininha, mais ou menos sofrível, de um cristão meia sola. É isso, igreja é isso. Então, entre, por assim dizer, as técnicas, e eu uso essa palavra técnica entre aspas, de melhorar na corrida da vida, você vem vivendo e a vida tá boa. Mas você diz assim, pastor, eu preciso de um plus, eu preciso de um algo mais. Entre as lições que nós aprendemos sobre este algo mais da vida, o livro do Eclesiastes é esse livro. É um homem, o livro de Eclesiastes, eu não me canso de repetir, a palavra Eclesiastes significa pregador, significa ensinador, significa mestre, é aquele que ensina. Então Eclesiastes é um homem, Salomão, que já está na terceira idade, já é um homem idoso, que está dizendo para nós que ainda temos anos de vida pela frente. Eu vou ensinar para vocês como não desperdiçar a vida correndo atrás do vento. A palavra vaidade no Eclesiastes é a palavra oco, vazio, vácuo. A palavra vaidade é pó de nada, é sopro, suspiro, o soprinho. Vaidade não é se arrumar, não é pintar o cabelo, não é ajeitar, não é colocar brinco, não. Vaidade aqui na Bíblia é nada, significa vácuo. E ele dizendo o seguinte, eu vou ensinar você a não deixar que a sua vida se desperdice na vaidade, no vácuo. Eu vou ensinar você, como se fosse uma corrida, a não passar a sua vida inteira correndo com aquele tempo sofrível. Você é um corredor, mas você é um corredor sofrível. Você se inscreve num campeonato, eu me inscrevo num campeonato,
Mas eu sou um corredor sofrível. Um dia desse eu fui ver lá, que eu corri agora em Nova York, a maratona de Nova York. Foi essa aí que o pastor colocou a mão no... que eu pedi para ele orar e ele fez essa oração assim. Aí eu fui ver lá, eles lá dão a classificação de tudo. Eles dão classificação por idade, por país, por... Irmãos, quando eu vi que eu tinha perdido para homens de 82 anos de idade, ganharam de mim, 82, ganhou de mim. Eu digo que eu sou um corredor sofrível, vergonhoso. Para eu sair desse sofrível, para ir para uma categoria um pouco melhor, tem que entrar no clube. Tem que aprender as técnicas. Tem que ter um técnico. E Salomão está dizendo o seguinte, para você não passar a vida sofrível, você tem que ter técnicas. E ele então nos dá aqui no Eclesiastes essas técnicas. E o capítulo 8 é a instrução de como fazer a vida exceder, de como nós podemos ultrapassar os nossos próprios limites. E aí ele dá algumas coisas aqui. Vamos entender o texto? Vamos lá, um por um. Se você quer exceder na vida, a primeira coisa que ele nos diz é o seguinte: você não pode olhar apenas os fatos, você tem que saber interpretá-los. Você não pode olhar para a vida e olhar apenas os fatos, você tem que ter capacidade crítica de interpretar a vida. Versículo de número 1, a primeira parte do versículo 1. Olha como ele diz isso. Quem é sábio? Quem é o verdadeiro sábio? Aí ele diz assim: o sábio é aquele que tem a interpretação das coisas, ou não é? É aquele que não apenas vê a vida, é aquele que tem a interpretação da vida. Ele faz isso em forma de pergunta: quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas. O verdadeiro sábio não é aquele que passa pela vida apenas com fatos, mas é aquele que tem uma independência moral, intelectual, espiritual, tem independência de não apenas olhar os fatos da vida, mas ele tem uma independência de saber interpretar esses fatos. Isso é o verdadeiro sábio. Então ele quer dizer o seguinte, que se você quer exceder na vida, se você quer dar esse plus na sua vida, se você quer dar esse passo além da sua vida, não seja uma pessoa que simplesmente absorve informações. Não seja uma pessoa que simplesmente recebe informações. Tenha a capacidade de ser crítico, de analisar criticamente, de perguntar por quê, como, de que jeito, quem disse, da onde vem essa informação, por que é assim. O verdadeiro sábio tem essa capacidade crítica. Ele não absorve a vida acriticamente. Ele absorve a vida sempre com independência de dizer: eu preciso pensar, eu preciso questionar. Segunda coisa que ele diz aqui interessante, é que quem quer ter um plus na sua vida, ele não apenas muda os seus valores, ele muda o seu jeito de ser. Quem quer ter um plus na sua vida não é apenas uma pessoa que muda valores, ele muda a sua índole. Quer dizer, eu preciso de uma transformação não só dos meus valores, eu preciso de uma transformação da minha índole. Deixa eu explicar, parece ser difícil, mas não, é bem facinho. Quando eu me converto, eu não só deixo de ser um homem que mudou de valores, que mentia e deixa de mentir, que roubava e agora não rouba mais, que tinha palavrão na boca e agora não tem mais, que xingava no trânsito e agora não xinga mais, que anarquizava e agora não anarquiza mais. Não só isso. Que era desonesto e agora é honesto, não. A minha conversão mudou a minha índole, o meu gênio. Veja como ele diz isso na última parte do versículo 1. A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda a dureza da sua face. Em outras palavras, eu não só mudei os meus valores, mas eu mudei, inclusive, o meu jeito de ser. Eu era um sujeito sisudo, grosso, antipático, tinha um gênio, uma índole. Tem gente que tem uma índole, grita, é nervoso, e ainda põe desculpa de que é filho de espanhol. Não é verdade? É nervoso. Por que você é assim?
Não, isso é porque eu sou filho de espanhol. Tem mulher que é braba. Mulher braba. Aí você vai falar, não, porque eu sou paraibana. Não é verdade? O cara é brabo, que é isso? Calma, minha filha. Agora, se você for conversar com ela é uma boa dona de casa, é uma excelente mãe, passa roupa maravilhosamente bem, não mente, não fofoca, mas é braba. Tem um gênio indomável, grita com o marido, coisa horrível. E às vezes grita porque está certa. Agora, não justifica. O fato de eu estar certo não me dá o direito de ser um grosso. O fato de eu estar certo não me dá o direito de ser um antipático. Porque tem gente que, porque está certo, é grosso, é antipático, é bruto, grita, sai na pernada com todo mundo, não pode. Então vejam que ele diz o seguinte, que a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto. Ele mudou de índole. E eu acredito que uma das dimensões que nós precisamos de conversão muitas vezes na nossa vida é no nosso gênio. Gênio violento, iracundo, sisudo, grosso, precisa ser mudado. Quem quer ter um plus na sua vida tem que mudar não só os seus valores, que mentir e deixa de mentir. Tem que mudar o seu jeito de ser. Deus, muda o meu jeito de ser, minha maneira de me comportar. Mas ele vai em frente. Que quem quer uma vida melhor precisa saber o valor da obediência. Obedecer. Que obediência não é demérito. Obediência é uma virtude. Porque nós vivemos numa época em que as pessoas, ninguém quer obedecer. Obediência é coisa chata. Hoje a palavra de ordem é ser livre. Ninguém põe cabresto, ninguém segura na minha munheca. E aí ele diz o seguinte, não, obedecer não é um demérito. Obedecer é uma virtude. Veja como ele diz isso nos versículos 2, 3, 4 e 5. Ele diz assim, eu te digo, observa o mandamento. Seja uma pessoa obediente ao rei, como se fosse a Deus. Não te apresses em deixar a presença do rei, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Ele está dizendo o seguinte, que se submeter a uma autoridade não é sinal de fraqueza. Se submeter a alguém, e principalmente ele dá aqui o exemplo do rei, não é ruim. Porque a gente tem essa ideia do seguinte, não, eu não obedeço, eu não preciso. A palavra de ordem hoje é essa anarquia camuflada. De cada um cuida do seu próprio umbigo e cada um trata das suas próprias questões e não se submete a ninguém. E aí ele está dizendo o seguinte aqui, é bom se submeter. Versículo 5 ele diz, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. A obediência faz bem e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. E essa é a próxima coisa que eu quero falar para vocês. Que quem quer ter um plus na sua vida precisa saber discernir o tempo e o jeito de se comportar dentro do tempo. Veja como ele diz isso no versículo de número 6. Porque para todo propósito há tempo e modo. Porque é grande o mal que pesa sobre o homem. Quer dizer, ele quer dizer o seguinte, que a vida que pesa sobre os nossos ombros, a vida não é simples, ela é complexa. E o verdadeiro sábio é aquele que sabe olhar o tempo e aproveitar o tempo. Que tempo é esse? O hoje. Por que eu sei que é o hoje? Porque o versículo 7 ele diz assim, porque este não sabe o que há de suceder, ninguém tem controle sobre o futuro. Então, como você não tem controle sobre o futuro, quem quer ter um plus na sua vida é aquele que sabe olhar o dia de hoje com sabedoria, que é uma dificuldade, saber aproveitar o dia de hoje. Que eu conheço muitas pessoas, muita gente mesmo, que não sabe aproveitar o dia de hoje. Sabe como? Ele vive preso por culpa do passado, passado persegue, e vive ansioso com o futuro. Quer dizer, ele tem remorso com o passado e tem ansiedade em relação ao futuro. Então, o hoje na vida dessa pessoa, ele não desfruta. Ele não consegue viver hoje. Ele não consegue cultuar a Deus, porque ele já está preocupado com o que vai acontecer amanhã.
Ele não consegue namorar porque ele já está preocupado com o que vai acontecer. Ele não consegue nada na vida. Consegue fazer um amigo porque ele não relaxa com o dia de hoje. Ele não celebra o tempo que ele tem nas mãos dele. E preste atenção, que é a coisa mais inútil é nós vivermos presos ao passado. Por quê? Porque ninguém tem acesso ao passado. Você não volta lá. Já se foi. Você não tem como pegar o passado, ele foi. E o futuro, ele diz aqui, não tem ninguém que tenha noção do que vem amanhã. Você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Você não sabe se hoje é a última vez que você ouve uma pregação. Eu não sei se esse é o último sermão que eu estou pregando. Porque é isso, ninguém tem controle do dia de amanhã. O que vai acontecer no próximo ano? Quem tem controle sobre o dia de amanhã? Ninguém. E aí o verdadeiro sábio é o seguinte: o que eu tenho é o hoje. E o hoje eu vou celebrar com todas as minhas forças diante de Deus e vou viver com toda a intensidade agora. É isso que eu tenho, é a argamassa que eu tenho na minha mão, é o dia de hoje. Pois pega o dia de hoje com todas as tuas forças. Vamos em frente. Quem deseja ultrapassar os seus próprios limites precisa reconhecer que tem limites. E ele, o escritor do Eclesiastes, deixa isso bastante claro no versículo de número 8. Quando ele diz assim: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento. Você é uma pessoa totalmente limitada, você não consegue segurar o vento. E nem tem poder sobre o dia da sua morte. Você não tem como. Um dia desse eu estava lendo uma história daquele Malbataan, que conta histórias, né, de árabes, né, lendas e fábulas árabes. E tem uma história muito interessante. Diz que o rapaz sonhou que ia morrer. E aí ele, desesperado, que sonhou que ia morrer, ele se despediu da cidade dele e foi embora para uma cidade muito longe. Muito longe. E aí no dia seguinte o sábio estava andando pela cidade e viu a morte. E aí o sábio falou: o que você está fazendo aqui? Ela disse: eu estou fazendo algumas compras porque eu vou para uma viagem muito longe, que eu tenho um encontro com um rapaz lá naquela outra cidade bem longe. Em outras palavras, ninguém tem controle sobre o seu dia da morte. Não adianta querer dizer o seguinte: ninguém tem controle, nem prognosticador. Isso é uma boa coisa. Não tem horóscopo, nem zodíaco. Não tem nas estrelas, ninguém tem o controle sobre o dia da morte. Glória a Deus por isso. Nós somos limitados. É isso que o escritor quer dizer, você tem limites. Em outras palavras, não quer abarcar o mundo com as pernas. Você é limitado, você não tem controle sobre o vento. Você não tem controle sobre o dia da sua morte. Você não tem controle sobre a perversidade do mundo. Você não tem. Eu sou pastor há tantos anos, prego. Falo semanas todas, semanas 5, 6, 10, 15 vezes, às vezes eu prego numa semana. Eu já cheguei a pregar 15 vezes numa semana. E a perversidade aumenta, igualzinho. Eu não tenho controle. Eu não tenho como deter o avanço da maldade. E ele está dizendo isso no versículo de número 8. A perversidade, e nem adianta eu me entregar. A perversidade fazer não adianta. E aí ele quer dizer o seguinte: que quem deseja viver com excelência precisa saber conviver com a realidade de que o coração dos homens é mau. Se você quer um plus na sua vida, não viva uma vida romântica, como se isso aqui fosse um mar de rosas. Que aqui é uma lição fortíssima para as igrejas evangélicas, que estão vendendo um pacote mar de rosas nas igrejas. Aceite Jesus, que sua vida vai daqui para frente ser sem marola. Não tem mais quebra-molas na estrada da sua vida se você aceitar Jesus. Isso não é verdade. E ele diz isso aqui: nós temos que conviver com uma realidade crua. O mundo que nós vivemos é um mundo caído, imerso em maldade. Veja o versículo de número 9. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem. Para o quê? Para arruiná-lo, para destruir. E que tempo é esse? É o que nós estamos vivendo. Não se iludam. Nós vivemos num mundo caído, onde impera
A Bíblia Sagrada diz no Novo Testamento assim: agora o mundo jaz no maligno. E o verbo jazer é um verbo que indica um estado de coisas. Jaz no maligno significa está morto no maligno, padeceu no maligno, morreu no maligno. Nós vivemos num mundo assim, e quem quiser ter um plus na sua vida tem que viver com o pé no chão, sabendo que nós estamos vivendo nesse tipo de mundo. E aí ele vai nos dizer como é que esses processos de maldade se desenvolvem na história da humanidade. Veja como é que ele diz: se desenvolve a perversidade pela constatação de que nem sempre há nexo, a lógica na vida. Versículo de número 10. Por que é que existe tanta maldade no mundo? Porque a gente olha para o mundo e não vê nexo. E aí a gente diz o seguinte: então eu vou cair na gandaia. Não faz sentido, não tem sentido fazer o bem, não tem sentido ser nobre, não tem sentido fazer a justiça, para que a virtude? E aí ele quer dizer o seguinte, que a maldade do mundo se desenvolve por essa percepção de que se não existe nexo, a gente cai na gandaia. E quem quer ter um plus na vida, anda na estrada oposta, vai na contramão dessa tendência. Veja como ele diz no versículo 10. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso. Os perversos morrem e ganham um túmulo bonito, ganham um busto na praça, uma estátua na praça, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos da cidade onde fizeram o bem. O sujeito é um crápula, não vale nada, quando morre, ganha uma estátua. Parece até que está falando do Brasil. E o que fez o bem, ninguém sabe nem onde é o túmulo dele. Foi esquecido. E ele diz, isso é vaidade, isso é nada, a vida é nada. E aí, versículo de número 11, ele diz o seguinte: nem sempre o mal é punido. E a gente, se nós quisermos um plus na nossa vida, exceder os nossos limites, nós temos que olhar não nessa lógica que não existe punição. Então, veja o versículo de número 11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a obra má, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Um desses dias eu fui conversar com uma certa pessoa num determinado segmento aí evangélico, e eu dizendo o seguinte: essa coisa não está certa, o que você está fazendo é errado, o seu compromisso com Deus está falso, as bases que você está montando a obra de Deus estão falhas. Você sabe o que ele respondeu para mim? Como que você vai me dizer um negócio desse? Tudo está dando certo. Então nós estamos ganhando, nós estamos crescendo mais do que a sua igreja cresce. Aqui nós temos muito mais visibilidade na cidade do que vocês têm. Como é que você pode me dizer isso? Quantas pessoas eu conheço que me dizem o seguinte: pastor, só pode ser bênção de Deus, porque olha aqui, nós nunca ganhamos tanto dinheiro na nossa empresa, a nossa família nunca teve tão bem, os nossos filhos nunca tiveram tanta saúde, então eu acho que deve estar tudo bem, não é não? E aí o autor do Eclesiastes diz: não, é porque muitas vezes a punição ainda não foi executada, porque no dia em que ela foi executada, toda essa lógica cai por terra. Então nós temos que orientar a nossa vida não pela lógica do dar certo. Se está dando certo, tem a bênção de Deus. Não, senhor, pode estar dando certo e Deus não está aprovando. Isso que ele diz no versículo de número 11. E aí ele continua falando dessa lógica. É que quem quer ter uma vida excelente, as nossas lógicas não podem ter um referencial. Não faz muito sério. A vida não faz muito nexo. E nós não podemos ficar nos baseando no que nós olhamos na vida, na lógica humana. Veja o versículo 12, versículo 13 e o 14. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Quer dizer, parece lógico. Mas o perverso não irá bem, parece lógico. Nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Aí ele, versículo de número 14, ele diz: mas tem uma coisa que me fez murchar, uma vaidade que me fez murchar. Os justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Tem justo
que dá um duro na vida. Conheço gente que é honesta, é criteriosa, é crente, ama a Deus, nada dá certo na sua vida. Você trabalha e você ganha aqueles tostões ali contadinho, a vida apertada. Tem outro que é malandro, picareta, enrolão, bicudo. Vou parar com os meus adjetivos aqui, porque senão eu vou começar a falar besteira. E tudo nele dá certo. Perverso, que dá certo. E o justo, que anda de metrô, e o metrô quebra, que as coisas não funcionam. Quem quer ter uma vida excelente, não olhe e nem baseie e nem se estribe nessa observação horizontal. Nós precisamos de outros referenciais. Porque quem ficar olhando para essas coisas, o escritor do Eclesiastes, e o Salmo 73 diz assim: eu fiquei olhando um dia porque que o justo prosperava e eu quase que me desviei. Salmo 73. Porque eu fiquei doido da cabeça. Fica mesmo. Então deixa eu lhe dizer assim, não alicerce a sua vida nessa coisa de Deus, se é Deus tem que me dar, se é Deus eu vou receber. Que não é por aí que se estabelecem os marcos da nossa história de vida. E aí ele quer dizer, e aí ele diz o seguinte: a vida, para ser nobre, ela precisa cultivar os valores mais simples. Porque quando ele observou essa complexidade da vida, ele voltou-se para os valores mais simples, para a coisa mais simples da vida. Versículo de número 15, qual foi? Exaltei eu a alegria, porque coisa nenhuma melhor há debaixo do sol do que comer, beber, alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Sentar com pessoas que eu quero bem, comer uma boa refeição sem estar com pressa. Minha mulher pega muito no meu pé, que eu como rápido demais. E ela tem razão. Já acabou. Quer dizer, eu não tenho uma refeição, eu tenho uma comida. Está errado. Tem que sentar, desligar o celular. Não é verdade? Tem gente que não desliga nunca. Não come celebrando a vida nunca. Não tem momentos felizes. Não brinca com o filho. Vai brincar com o filho para cumprir as obrigações paternas. Porque eu aprendi no manual que eu tenho que ficar com meu filho 15 minutos. E aí ele diz: agora filhão, sou todo teu. 15 minutos, hein, cara? Não, de dizer, olha, não tem horário, eu sou teu. Sei lá, vamos celebrar a vida. Sentar, comer, isso é todo. Isso aqui faz a vida ter esse plus a mais. E aí ele termina dizendo o seguinte, que para vencer os seus limites, você precisa olhar para a vida com os olhos de Deus. Isso está nos versículos 16 e 17. Quando ele diz que aplicando-me a conhecer a sabedoria e ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos, então contemplei toda a obra de Deus. Em outras palavras, se não estiver olhando com os olhos de Deus, você não descansa nunca. Você precisa de um referencial eterno. Você precisa se plugar em Deus. Você precisa se conectar no eterno, porque senão a vida é cansaço, é enfadonha, é triste. E é mesmo. Eu acho que eu já dei um exemplo aqui para vocês. Quando eu trabalhava, eu não nasci para trabalhar dentro de um escritório 12 horas por dia. E eu trabalhava no escritório, redigindo numa máquina de datilografia, 9 horas por dia. Irmãos, tem gente que nasceu para esse tipo de coisa. Eu louvo a Deus por isso. Mas eu não nasci para isso. Eu chegava para trabalhar lá na segunda-feira e eu pensava assim: hoje é segunda. Então é o seguinte, hoje é segunda, eu só tenho que trabalhar hoje e amanhã, porque aí quarta já é meio da semana. Aí só fica faltando quinta e sexta, e pronto. Era assim, eu trabalhava até 6 horas, quando chegava 18 horas, 10 para as 6, eu estava com a mesa limpinha, tudo aprontado, esperando de 10 para as 6 às 6 horas. Irmãos, 6 horas e eu esperando aqueles 10 minutos malditos. E eu dizia: não é possível, parou o relógio, esperando para ir embora. É horrível. Se a sua vida não estiver plugada em Deus, ela se torna maçante, terrível. É horrível. É uma escravidão horrível. Bem, aí é mais ou menos a explicação do capítulo. Então, eu queria hoje dizer para vocês, em cima da explicação desse capítulo, que eu tomei alguns compromissos meus. E alguns compromissos eu queria passar para vocês.
em cima do que eu acabei de explicar versículo por versículo. Alguns compromissos. Por exemplo, vou ler mais, ter uma mente mais crítica. Sabe o que quer dizer isso? Que quando eu estiver assistindo na televisão uma propaganda de cerveja que fazem das mulheres objetos de consumo, eu não vou receber aquela propaganda acriticamente. Quer ver? Duas moças estão na beira de uma estrada pedindo carona e param a tartaruguinha. Você sabe o que são duas mulheres pedindo carona em beira de estrada? São prostitutas. Quem já viajou na Dutra sabe disso. Eu não vou ouvir uma propaganda de cerveja que faz da mulher prostituta e achar que é muito bonitinha porque tem uma tartaruguinha. Eu não vou assistir uma propaganda de televisão que fala e chama as mulheres, fazendo um paralelo entre cerveja e lupus de trepadeiras. Isso é um assinte às mulheres, objeto de consumo, e que a gente ouve. Tão interessante. E eu vejo crentes ouvindo esse tipo de podridão e não tem uma mente crítica de dizer o seguinte: isso é um assinte à criação de Deus às mulheres. Mente crítica. Sabe o que é mente crítica? É nessa próxima eleição para diversos cargos que vai haver no Brasil, a gente não ouvir os políticos falando aquele monte de besterol na televisão e promessas ridículas e a gente aceitar. Quando a gente sabe que tudo aquilo é um lance mercadológico e que tem uma empresa de marketing por detrás para nos empurrar um pacote mentiroso. Enquanto eles ficam fazendo promessas mentirosas para nós, e esse país cada vez mais inseguro, com cada vez mais problemas sociais de injustiça, e eles enchendo as burras de dinheiro às nossas custas, e nós recebendo esse monte de coisa acriticamente. Sabe o que é ter uma mente crítica? É não ir numa igreja evangélica, ficar ouvindo, semana após semana, os pastores dizendo: você tudo pode, que você tudo é, que você vai ser, que você merece, que você é isso, que você é aquilo. Só mensagem de triunfo, e a gente dizendo assim: me engana que eu gosto. Sabe o que é ter uma mente crítica? É eu não me deixar iludir e me envolver por aquilo que muitas vezes é passado para mim e eu não tenho capacidade nem independência crítica de filtrar essa coisa à luz das Escrituras. A Bíblia Sagrada diz que só há um meio de sermos libertos. Sabe qual é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos gente da verdade. Eu não quero apenas mudar os meus valores. Eu quero mudar a minha índole. Isso aqui é difícil. Eu quero ser manso quando eu tiver o direito de ser violento. Não é? Eu quero ser dócil quando eu tiver coberto de razão que me dê direito de ser bruto. Mudar a minha índole. Mulheres, peçam a Deus para mudar a índole de algumas de vocês. Porque às vezes eu fico com pena dos maridos. Meu amigo, tem mulher que fala, grita, anarquiza. E o pior é que ela está certa. Entendeu? Ela está certa. Se você for chegar para ela e dizer, ela está coberta de razão. Mas o jeito que ela fala, e o texto diz que a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, muda-se o seu semblante. Um desses dias eu li uma frase que eu achei fantástica. A frase, ela dizia assim: você só será realmente amado no dia em que puder mostrar a sua fraqueza e o outro não usar dela para lhe dominar. Você só será realmente amado no dia em que você puder mostrar a sua fraqueza e o outro não usar da sua fraqueza para lhe dominar. Eu quero mudar a minha índole, de que quando o meu inimigo estiver na minha mão, eu não usar disso para tripudiar, para acabar com ele, mas para ser manso, dócil. Quero que meu semblante seja doce. Quero que minha vida seja agradável para as pessoas. Muda minha índole, Deus. Muda meu gênio. Isso deve ser a nossa oração para esse próximo ano. Muda meu gênio. Deixa a carranca de fora. Deixa essa zanga. Muda minha mente. Mas eu quero ter uma mente crítica. Mas eu não quero ter uma rebeldia sem causa. Eu quero aprender a ser obediente. Para esse próximo ano eu quero aprender a obedecer. Porque tem muita gente que acha
que não obedecer é bom, e eu não quero isso. Eu quero aprender a obedecer. Eu quero que Deus não precise. Uma vez eu estava conversando com um homem de Deus, ele já deve ter passado para o Senhor, que quando eu comecei aos 20 anos, ele já tinha uns 80. E ele conversando comigo, ele me deu alguns conselhos. Ele disse: Ricardo, eu peço a Deus para Deus nunca ter que falar comigo 2 vezes. Ricardo, e eu bronco, fazendo as coisas, e Deus dizendo: para, Ricardo. E eu dizendo: não, vou aqui. E Deus dizendo: para. E eu metendo as caras e metendo os pés pelas mãos, e Deus dizendo: para. E quando esse pastor disse para mim: Ricardo, eu quero que Deus não tenha que falar comigo 2 vezes, eu coloquei isso no meu coração. Porque o escritor do Eclesiastes diz que obedecer é bom. Obedecer ao rei é bom. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão. Quem é seu pastor? Você se submete a quem? Tem um monte de crente hoje que faz ciganagem evangélica. É cigano na fé. Não tem igreja, não tem pastor, não tem cobertura espiritual, não obedece ninguém, é dono do seu próprio nariz, ele que dita as suas próprias regras, dá o dízimo onde quer. Não, meu dízimo eu dou onde eu quero. Dou 10% a esse missionário, 20% para aquele, dou 5% para aquele. Eu sou o dono. Não tem cobertura espiritual, não está debaixo de um guarda-chuva espiritual. Efésios 4:11, a Bíblia Sagrada diz que ele deu os ministérios à igreja, deu um técnico para esse clube chamado igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. E há uma ordem hierárquica de Deus sobre a sua vida, e está fora dessa ordem é se expor exageradamente ao perigo. Quem é o seu pastor? Você se submete a qual igreja? Quem é o seu líder espiritual? É um monte de gente aí que anda perambulando para um lado e para o outro, sem rumo, sem era, sem beira. Eu quero me colocar debaixo de cobertura espiritual. Eu quero me colocar debaixo de uma igreja. Eu quero me colocar debaixo de um padrão de vida. Esse é o caminho. Eu quero viver o máximo de intensidade cada dia. Em 4º lugar, eu quero viver com alegria os momentos que sejam verdadeiros. Eu quero abraçar o irmão. Eu quero viver em integridade com as pessoas. Você sabe o que eu quero? Eu quero viver o espírito de Eclesiastes 8:15. Exaltar a alegria, comer e beber e alegrar-me com as pessoas que eu quero bem e viver ao lado delas. E não mais do que isso, amigos verdadeiros que não estejam competindo comigo e eu não esteja competindo com eles. Que nós nos sentemos e a gente saiba que um é por outro e que a gente faz parte de um compromisso com Deus, de vivermos até que o Senhor nos leve juntos, como ferro afiando ferro, mas vivendo com alegria na presença de Deus. Quero isso. 5º, eu vou aprender a dizer não. Eu não vou tentar mais abarcar o mundo com as pernas. Minha mulher está dizendo aleluia ali atrás. Para eu poder comer sem pressa. Às vezes eu quero ser o dono do mundo. E eu preciso me lembrar que nenhum homem tem domínio sobre o vento. Viver relaxadamente. Relax. Relaxa. Eu quero viver isso. Eu quero relaxar. Tenso, preocupado. Relaxa. Não quero mais ser dono do mundo. Eu quero viver com a consciência de que o mundo que eu vivo é um mundo mau. Mas, se o mundo é mau, qualquer gesto de bondade que vier do mundo, por menor que seja, tem que ser uma festa. É ou não é? O mundo é tão ruim que qualquer coisa que os outros fizerem tem que ser uma festa. Então eu vou valorizar cada aperto de mão, cada beijo, cada abraço, com o máximo de intensidade. Porque o mundo que nós vivemos é tão ruim que cada beijo sincero é um tesouro, como uma pérola. É tão ruim o mundo que nós vivemos que cada pequeno gesto tem que ser valorizado como se fosse um brilhante no meio de uma fossa. Então eu vou valorizar a vida e o ser humano em cada pequeno gesto. E eu quero depender mais de Deus. Eu quero celebrar a minha limitação de dizer assim: Deus, eu tentei muitas vezes fazer por mim mesmo, mas agora, segura na minha mão, Senhor. Já chega mais a Deus. Diga: Senhor, não por mim, mas por Ti mesmo. Faz o que eu não posso. Faz o que eu não sei. Compensa as minhas limitações. Eu não vou tentar compensar no meu próprio muque. Senhor, faz por mim. Com Tua mão, segura bem a minha.
É isso que eu quero, segura na minha mão, me ajuda, eu desisto, eu não quero mais. Porque quanto mais eu tento, mais cansado eu fico. E quanto mais cansado eu fico, mais eu quero tentar. E quanto mais eu tento, mais exausto eu fico. E eu não estou conseguindo mais. Segura na minha mão.